porra, O meu ponto é, tirando coisas de contexto, é possível você inferir coisas diferentes da ideia original. Também. Sabe? Sim. Então você pega um tweet, tira ele do contexto, por que nem fizeram com a Nilce. Na verdade não fizeram com a Nilce, acho que ela fez preventivamente. Entendi. Ela pegou um tweet antigo. Tirou de contexto. Tirou de contexto, depois colocou no contexto de novo e apagou esse tweet e deixou lá público pra galera ver, já se precavendo e tal, porque ela falou uma parada sobre uma cidadezinha da época que ela era jornalista e tal. E fora de contexto, era muito racista, se eu não me engano. Entendi. Fora de contexto, sabe? Os caras acham que todo mundo é um racista no armário, todo mundo é Hitler. Mano, cara, eu e o 3K, a gente só quer jogar Dota e comer comida e... Porra, Pagar aluguel, pagar um plano de saúde. Disso, pelo amor de Deus, gente. Né? E... Eu discordo. Assim, não, tem gente assim. Eu tem e gente você que é não. racista. Eu e sim. você não. A gente Sim, pode sim. falar... Se eu falar uma merda aqui, você pode ter certeza que foi uma merda que eu falei um lapso Sem que eu não prestei querer. atenção e tal, porque não é assim que eu penso de verdade. Ou nesse Ou às vezes você ponto, tem um nesse pensamento... assunto. É, sim. Mas tem uma galera que é idiota, com né? certeza. Não, Tem com uma certeza. galera, cara, eu vejo... Cara... Mas não é todo mundo. E nem precisa ir muito longe, sabe? Por exemplo, eu tenho pessoas do meu círculo bem próximo, inclusive, que são homofóbicos, sabe? Que são, ainda que veladamente, racistas, Sim. sabe? Conheço pessoas assim, Mas tem então... níveis também de homofóbicos e de racistas, né? Olha, Tem tem alguns níveis, níveis. mas eu não sei se existe um nível seguro. Cara, eu acho que você não deve ser racista ou homofóbico. Eu acho que você não deve ser racista nem homofóbico. Mas eu acho nível que nenhum. existem pessoas que têm um nível de racismo um pouquinho, tipo, é um pouquinho racista, mas nem acha que é racista, entendeu? Mas isso nem é perigoso sabe pra que caralho. É perigoso pra caralho. perigoso. É. Que foi racista sim, só que ele França, não foi na ele não falta de conhecimento. eu acho que foi o que acontece. Ele deu voz a um preconceito. Eu não relaciono necessariamente preconceito com racismo ou com homofobia. Eu acho que preconceito é uma coisa que você foi ensinado e que foge um pouco do teu controle a nível irracional. Por exemplo, eu tenho alguns preconceitos que eu já conversei isso com a Michelle no dia do meu aniversário, que a gente tava de churrascaria. Uhum. Eu tenho alguns preconceitos, algumas formas de pensar à primeira vista sobre alguns assuntos, que sem a luz da racionalidade, aquilo ali é um absurdo total. Não é um absurdo, mas assim, se eu pensar sem a luz da racionalidade, aquilo ali é a primeira coisa que eu penso. Quando pinto o assunto. Mas antes de falar... traz a luz pra você... Antes de eu abrir a boca... Cara, é muito difícil eu falar um troço que eu não pensei antes. Que passou aquele filtro do raciocínio lógico, né? Eu passo um raciocínio lógico ali pra então formar a minha opinião. Sim, que é o que todo mundo deveria fazer com qualquer opinião. Porque o que acontece? Meu pai e minha mãe são de gerações diferentes, de origens diferentes, tem backgrounds e tem histórias de vida diferentes da minha, sabe? E eles me passaram da experiência deles... as opiniões e os conceitos que ele tem e que formaram em mim alguns preconceitos que eu racionalmente escolho destruí-los ou não dar voz a eles ou analisá-los de certa forma. São coisas que, assim, por exemplo... ver se eles têm valor ou não. Exato. Então, são coisas que, assim, que existem em mim e eu tenho esses preconceitos, mas eu, racionalmente, os escondo. Esconder é uma palavra merda. Não é esconder. Não expõe. Mas é não deixá-los virem à tona. Sabe? Eu não acho que deixar eles afetar o seu caminho de vida, não deixá-los afetar as minhas decisões. Sabe? Não deixar preconceitos afetarem... Como você vai tratar alguém. Como vou tratar alguém ou como vou agir no dia a dia. Sim. Sabe? Mas assim, é fato que eu tenho... Por exemplo, passando na rua e olho pra uma determinada pessoa... Eu posso ter ou não tá mal vestido pra caralho, é óbvio que você vai ficar um pouco assim, caralho, por que ele tá mal vestido? Pois é, mas por exemplo, a gente não pode deixar esse tipo de coisa reger... Pautar a vida, né? Pautar a sua vida. Sim, exatamente. Ou decidir quem você vai contratar. Exatamente. Ou decidir quem você vai deixar sua filha namorar. Exatamente. Quando chegar a hora, né? Exatamente. Sim, com certeza, eu concordo com você. Então por isso que eu gosto de dissociar racismo de preconceito. Ou racismo, ou homofobia, não sei o que, etc. de preconceito. Porque preconceito é um troço que é possível, que racismo é uma coisa que você decide fazer racionalmente. Pra mim, racismo é quando você
coloca uma raça num patamar superior às outras. Você é racista quando Isso- você faz isso. Isso não é racional. Às isso- vezes, Não, veja, tem veja. Meu ponto é- raciocínios racionais que eles usam pra justificar esse tipo de Mas pensamento. não justifica do ponto de vista maior. Num grupo maior. Por exemplo, sei lá. Por exemplo, vamos usar uma porra de um exemplo merda, ou perverso, que é a Alemanha nazista, sabe? Dentro do contexto da Alemanha nazista fazia sentido toda aquela pregação de raça ariana, por causa de várias coisas que estavam acontecendo na Alemanha naquela época, mas pro mundo sempre foi um pensamento que não é racional, não é um pensamento que faz... Que se Faz sustenta sentido mesmo, né? que Você se achar que a sustenta- raça ariana Exato, é superior. não é um pensamento que se sustenta sob a luz Da racionalidade, da lógica, do conhecimento. Não é, o racismo não é algo lógico ou racional ou que faça sentido no mundo. Não é algo o racismo não é algo que se sustente por si só. Porque não faz nenhum sentido. Não é a cor da pele da pessoa que vai definir se ela é capaz ou não de algo. Sim, com Concorda? certeza, Então, com certeza. Então, o racismo, por isso, não é algo que se sustenta Logicamente. sob a luz da Sim, lógica, sim. da racionalidade e tal. Então, mas uma pessoa que defende essas coisas Mas eu com vou falar uma parada argumentos... polêmica agora pra você. Uma pessoa que defende esse tipo de coisa com argumentos e tal, não consigo ver sob nenhum espectro que essa pessoa tá falando algo que é verdadeiro, porque não é. Não existe racismo que se sustente ou qualquer tipo de exclusão ou... Mas existe um argumento que, tipo, existem certas raças que têm vantagens sobre outras raças em certas coisas. Nós não somos uma raça. Mas nós temos etnias, né? Sim, mas é a mesma coisa que você falar, por exemplo, que... Na verdade, eu nem tenho um exemplo pra isso, porque Sabe o que eu sinto que é a raça dos seres humanos? É o seguinte, existe uma população que se desenvolveu em lugares diferentes em lugares do mundo. diferentes, de forma diferente, de velocidade diferente, e, portanto, essas populações têm diferenças genéticas. Por exemplo, os asiáticos, eles, em sua maioria, se você pegar a média, são mais inteligentes que o resto de qualquer outra população. Mas por quê? Cara, Será eu que é não porque a sei sociedade... por quê. Eu não sei por quê. A sociedade evoluiu por meio de uma educação Eu não sei dizer por quê. Não faço a menor ideia. diferente Pode ser. tal. É uma hipótese. Mas é uma a gente já realidade. conversou sobre isso, como, por exemplo, por que o modelo europeu de civilização prevaleceu sobre um modelo americano de civilização. Tô falando dos primórdios na época sim. A gente né, tava a gente já naquela- conversou sobre isso. Sim. Nossa, mas esse pensamento é complexo. Pois A gente tinha então que- por que os europeus desenvolveram de uma maneira mais... Rápida. Não é rápida, mas Mas é rápida, pô. não diria que seja rápida. Porque eles chegaram aqui na América do Sul, tava todo mundo de índio, de bananeira, pô, os caras tinham barco, mosquete, bússola. mas a gente acabou, apesar de não saber com certeza, a gente acabou chegando à conclusão que era porque tinha mais humanos. É Isso uma se- das isso- hipóteses, Isso né? chutando horrivelmente, É. a gente nem sabe esse número. Uma das né? hipóteses é o seguinte, como na Europa tinham mais humanos por região e tinham mais regiões conectadas, o desenvolvimento foi mais rápido por causa disso. Era uma das nossas hipóteses do porquê, tipo, o europeu, o português desenvolveu mais rápido que o índio que vivia na Amazônia. Né? Mas ao mesmo tempo, o argumento que eu faço também é que existiam algumas tecnologias super avançadas aqui na América do Norte e do Sul. Exatamente. Como os astecas, que eles tinham sistemas hidráulicos e eles tinham conhecimento de astrologia, astronomia. Então, eu tinha usado uma palavra pra forma como os europeus desenvolveram ou evoluíram. Eu não lembro qual é, cara. Também não sei. Tinha a ver com... Não era estilo, era sofisticação. Eu sinto que os europeus evoluíram de maneira mais sofisticada. Sabe? Eles evoluíram mais em mais áreas também, né? Se for pra pensar. Talvez por Eles causa... tinham mais eu acho conhecimento, eu acho que mais guerras. Acho que o argumento que faz mais sentido na minha cabeça é que lá tinha mais humanos mesmo. Pode ser, eu também Né? acho. O que tu acha, Janzão? Fala aí comigo, bigodinho. Acho